Hoje eu estou aqui com o professor André Vanderlei e ele vai nos falar um pouco sobre a religião evangélica e católica. Primeira pergunta: qual a tua formação? Bom, boa noite ou bom dia, né? Olá. Eu sou professor, né? A minha formação, sou historiador e teólogo. E sou mestrando em patrimônio histórico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E estou à disposição. Certo. Então, vamos à primeira pergunta sobre o assunto. Quando que começou essa divisão entre as duas religiões? Falando em religião cristã, na realidade, se nós formos falar em religião, uma religião é a religião cristã. Então é uma religião só, né? A divisão que hoje é vista entre católicos e evangélicos, né? Ou protestantes, como são chamados os evangélicos, os católicos chamam de protestantes, isso começou de forma efetiva no século XVI. Tá? Até então, a religião cristã era uma só. A religião cristã ela começou com Cristo, né, e com seus apóstolos. Isso foi lá no século I. E é por isso que é dito que o primeiro papa, ou o primeiro líder da igreja cristã, teria sido o próprio apóstolo Pedro. A igreja católica se denomina como a igreja de São Pedro, né? Por quê? Porque tem aquela passagem no versículo onde Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Né? Então, a partir dali, teria começado a religião cristã, com os apóstolos, né? A igreja apostólica, no século I. Então, a partir dos apóstolos de Cristo, difundido pela Europa, a igreja universal cristã. E a palavra universal, ela quer dizer católica, ou melhor, é o contrário, né? A palavra católica quer dizer universal, na tradução do grego antigo. Tá? Então, é daí que vem a palavra católica, a expressão católica. A igreja cristã foi se tornando bastante tradicional ao longo dos anos, tradicional até demais. E quando nós estamos chegando no século XVI, por aí, nós temos uma igreja cristã bastante, digamos assim, abalada pela corrupção, né, por diversas humanidades que, dentro da nossa forma de ver hoje, da humanidade, não seriam aceitáveis, né? Questões que não seriam aceitáveis. O que aconteceu no século XVI? Um monge alemão chamado Martim Lutero, tá? Ele começou então a questionar algumas práticas da igreja cristã, da igreja católica, que não eram aceitáveis. Posso citar entre elas, por exemplo, a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Era tu vender o perdão do pecado. Né? Tu pagava, as pessoas pagavam e recebiam o perdão do padre. Entre outras questões que atualmente a humanidade coloca como práticas corruptas. Né? Então, a religião estava se corrompendo. Na visão de Martinho Lutero não é aceitável. Então, chegamos na segunda década do século XVI, Martinho Lutero ele se revoltou contra isso, né? Então, a segunda palavra de Deus, segundo a Bíblia, que até então a Bíblia só existia em latim, ela não era aberta para o povo, o perdão é por arrependimento e não pela venda de indulgências, pela venda de perdão. Martinho Lutero ele criou 95 teses sobre todas essas práticas corruptas, na visão dele, estavam sendo praticadas na igreja cristã. Ele fixou na porta da sua igreja, na Alemanha, e por isso a igreja católica o excomungou. Martinho Lutero, então, acabou sendo excomungado da igreja católica. Ele criou um novo segmento cristão, né, que teve muitos seguidores. Ele traduziu a Bíblia para um idioma popular na época, que era o alemão, e através dessa tradução ele acabou ganhando muitos seguidores,
E aí, então, a partir daí, a Igreja Católica começou a chamar eles de protestantes. E eles passaram a se chamar evangélicos. Foram os primeiros segmentos de evangélicos, que foram os luteranos. A partir daí vieram os calvinistas, a partir de Calvino, né? O anglicanismo, a partir de Henrique VIII. E novas ondas surgiram depois na Europa, que eram os pentecostais. Depois, esses pentecostais, a partir dos Estados Unidos, surgiram os neopentecostais, né? São aqueles que tentam recuperar os dons do Espírito Santo vindos no dia de Pentecostes e tal. Então, essas linhas se separaram a partir daí, né? Mas tudo começou com as 95 teses de Martim Lutero e essa visão da corrupção que estava havendo na igreja cristã naquele período aí. Aí remonta ao século XVI. Quais as adversidades da religião evangélica e católica? Tu diria as diferenças, né? Isso, Entre elas? as diferenças. Bom, são muitas diferenças da liturgia. A igreja evangélica, ela acredita que o representante de Deus na terra é o Espírito Santo. É o Deus em espírito. Tá? Esse é o representante de Deus na terra. E cabe a ele interpretar a possibilidade de interpretar as escrituras. Por isso que os neopentecostais e os pentecostais dizem que quem recebe o Espírito Santo pode interpretar a Bíblia. Recebe a mensagem, né, através do Espírito Santo. Na Igreja Católica, o representante de Deus na terra é o Papa, é o sumo pontífice. Né? E é ele que pode interpretar a Bíblia. Né? Então, toda a prática de culto ela é muito diferente. Tem outras. A igreja evangélica ela acredita em que Jesus deixou 2 mandamentos: batismo e Santa Ceia. A igreja católica chama de sacramentos. Tá? A Santa Ceia é a Eucaristia. E o batismo, na igreja católica, ele tem um pensamento diferente. Por quê? Porque o pecado original, lá em Adão e Eva, quando eles cometeram o pecado e o pecado entrou na terra, para a igreja católica, ele nasce com a pessoa. Então, portanto, o bebê tem que ser batizado. Para a igreja evangélica, não. A pessoa nasce inocente porque não tem consciência. Vai adquirir esse pecado quando tiver consciência e por isso se batiza quando adulto. Né? Então, são uma série de diferenças, tá? Aí a Igreja Católica, ela tem várias denominações, mas todas têm que se reportar ao Vaticano, ao Papa, porque ele é o representante de Deus na Terra. As igrejas evangélicas têm várias denominações, tá? Mas elas têm que se reportar ao Espírito Santo. Então, ele o representante de Deus na Terra. Então, por isso que são mais separadas na sua liturgia de culto e também em muitas das suas crenças. Qual a tua opinião sobre o cristianismo? O cristianismo é uma religião, a princípio, que ela se reporta à prática, aos ensinamentos de Jesus Cristo. O cristianismo praticado ao que Jesus ensinou, amor, perdão, né? Ele, na minha opinião, ele é a religião perfeita. Para mim, eu estudo muito a filosofia, então eu conheço muitos pensadores, né? Desde de Aristóteles, Platão, Sócrates, né? No sentido contrário, primeiro Sócrates, depois Platão, depois Aristóteles, e daí depois vários outros pensadores da filosofia. Mas para mim o maior pensador de todos os tempos é Jesus Cristo, ninguém se compara a ele. Mas infelizmente, assim como no século XVI havia corrupção na igreja cristã, hoje existe muito também. Então, muitos líderes, muitas pessoas se aproveitam da mensagem do cristianismo, né? E estão com uma mensagem corrompida. Tá? Uma mensagem corrompida. Porque, por exemplo, se tu ouviu por aí Deus acima de tudo, talvez tu tenha ouvido
O Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, Deus acima de todos, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Isso é uma mensagem fascista, por exemplo. A palavra de Deus nunca falou Deus acima de todos. A palavra de Deus fala Deus dentro de todos, no coração de todos. Aí sim, tá? Deus acima de todos é uma mensagem fascista, é o Estado acima do indivíduo. Então, não tem a ver com a mensagem de Jesus. Quando Jesus foi ser preso, Pedro puxou uma arma e agrediu um soldado que ia prender Jesus. Jesus tirou a arma da mão de Pedro, que na época era uma espada, né? E disse, não, nós não usamos arma. A nossa guerra não é contra a carne nem sangue. Não, é contra as potestades e é espiritual. E ele foi lá e botou de novo a orelha que Pedro tinha cortado no soldado, de novo fez um milagre. E Jesus nunca usou arma. Então, assim, a mensagem de Jesus é amor e é perdão. É cura do corpo e da alma. Essa mensagem, ela é perfeita. Jesus, ele perdoou a prostituta que estava sendo condenada à pena de morte. Ele perdoou ela, você deu a mão para ela. Onde estão teus acusadores? Atira a primeira pedra. Ninguém atirou. Então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus, ele perdoou o ladrão da cruz antes de morrer, porque ela aceitou Jesus. Ele não disse bandido bom, bandido morto. Não, ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então a mensagem de Jesus é perfeita, ela é maravilhosa do cristianismo. A mensagem do Cristo. Mas quando corrompem ela, como qualquer religião, infelizmente, aí o ser humano mostra aquilo que ele tem de pior. E sobre a denominação cristã? As denominações cristãs? Existem várias hoje. Existem várias denominações cristãs. E cada uma tem um pensamento um pouco diferente uma da outra, mas às vezes é uma questão mais de estrutura administrativa entre elas, tá? Existem denominações cristãs excelentes, né? Existem outras que se envolvem às vezes com as políticas de Estado que infelizmente se afastam, né, da mensagem da palavra de Deus, né? Então existem as denominações evangélicas, como eu te disse, elas são mais separadas porque elas tem que seguir segundo a sua crença. Elas interpretam a Bíblia de acordo com o que o Espírito Santo lhe passa. E daí, essa é a crença delas, né? E daí, às vezes, elas interpretam um pouco diferente uma das outras. Como, por exemplo, os adventistas do sétimo dia, elas seguem o advento de Jesus, né? Então, eles acreditam, por exemplo, que tem que guardar o sábado. Eles têm eles herdaram isso do judaísmo, né? Os batistas, eles prezam o santo sacramento do batismo, né? Os batistas, porque eles seguem aquela primeira visão de João Batista, né? São os batistas. São herdeiros dos anglicanos e dos calvinistas. Os pentecostais tradicionais, eles têm uma pauta de costumes. Os neopentecostais, eles não têm assim uma pauta de costumes tão conservadora, mas eles prezam, né, eles buscam, eles pregam os dons espirituais do dia de Pentecostes. Então, eles têm essas diferenças das interpretações da Bíblia, porque eles acreditam, né, que é o Espírito Santo que tem essa interpretação, então por isso que se afastam. Agora, e já os católicos eles se aproximam um pouco mais, porque essa interpretação da Bíblia tem que vir pronta do Vaticano, né? Por isso que elas se aproximam um pouco mais umas das outras, das denominações católicas. Então, era isso. Obrigada por sua entrevista. E eu fico à disposição. Obrigado.